Galera, a gente tá sempre muito acostumado em ver o Homem-Aranha e o Duende Verde se enfrentando nos quadrinhos. O Duende Verde sempre aparecendo nos quadrinhos aí, enfrentando o Homem-Aranha, perturbando a vida dele, matando até as pessoas mais próximas do Peter Parker. Só que após essa nova fase do Homem-Aranha, esse quadrinho que eu vou contar pra vocês hoje veio com uma proposta diferente, veio com o objetivo de apresentar uma coisa bem diferente do que a gente tá acostumado a ver. Bom, galera, nos primeiros quadrinhos dessa nova fase do Homem-Aranha, a gente viu que alguma coisa, algum evento aconteceu na vida dele. A gente não sabe se ele voltou no tempo e alterou o universo, a gente não sabe o que aconteceu. Mas alguma coisa muito ruim aconteceu na vida dele, que fez com que o Peter Parker ficasse endividado, perdesse todos os seus amigos, incluindo seus amigos heróis, Quarteto Fantástico, X-Men. Ele também tá brigado com os grandes amores da sua vida, até mesmo com a sua família. Ele tá brigado com a Mary Jane, tá brigado com a própria Tia May, que sempre foi uma mãe pra ele. Inclusive, a própria Mary Jane, depois desse evento aí que ela se distanciou do Homem-Aranha, a Mary Jane agora tá com um novo marido, tá com filhos, então ela seguiu em frente e o Peter ficou sozinho pra trás. Bom, a HQ não explica o que foi esse evento aí da vida do Homem-Aranha que só piorou as coisas pra ele, né? Que fez ele se distanciar de todo mundo, ficar endividado, enfim. A gente não sabe o que aconteceu, a gente tem que ir lendo as HQs dessa nova fase do Homem-Aranha pra tá entendendo o que aconteceu aí, né? Porque a HQ em si, aqui no começo, ela já não explica, a gente tem que ir lendo pra entender. Bom, mas parece que depois de um tempo, após esse evento aí, finalmente a vida do Peter Parker tá começando a voltar ao normal. Ele evitou uma guerra de gangues, ele tá agora aprendendo a conviver com a Tia May, né? Ele tá voltando a ter a amizade que ele tinha com a Tia May. E ele também tá até vivendo um novo romance ali, um novo relacionamento com a Gata Negra, né? Mostrando que aos poucos a vida dele tá voltando a ser como era antes, né? Ele tá voltando a ter um par romântico, tá voltando a ter a amizade que ele tinha com a Tia May, ele tá voltando a ser um herói, né? Tá evitando guerras de gangues e tal. Então, aos poucos, ele tá voltando a ser o que ele era antes. Bom, após essas cenas iniciais aí, essas páginas iniciais mostrando como a vida do Peter Parker tá voltando a ser o que era antes, a gente tem agora o capítulo 7 pra gente ler. O capítulo 7 se inicia com o Abutre, isso mesmo, o Abutre, ele tá na casa dele, sentado no sofá, quando ele recebe uma visita da sua neta. Ali a sua neta confronta ele, né, dizendo que sabe sobre seu passado de supervilão, que sabe que ele já feriu pessoas, que sabe os crimes que ele cometeu. Logo ela diz que não vai entregar o seu avô pra polícia, mas que também ela não quer mais estar presente na vida dele, que ela quer estar distante dele, porque agora que ela descobriu sobre o passado dele de supervilão, de criminoso, ela não quer mais ter a convivência com seu avô. Logo a sua neta vai embora, né, pra ficar distante da vida dele, e com lágrimas nos olhos, chorando, o Abutre, ele fica ali se perguntando quem que teria contado a verdade pra sua neta, né, sobre o seu passado. Logo ele deduz que era o Homem-Aranha, Peter Parker, né, porque o Homem-Aranha sabia da identidade dele e provavelmente teria contado pra sua neta sobre o passado dele de supervilão, né, sobre sua vida de criminoso. Então ali com muita raiva ele pega seu traje de supervilão e diz que hoje é o dia que ele vai arrancar a cabeça do Homem-Aranha. Bom, a cena corta pra Manhattan, onde a gente vê ali o Homem-Aranha se encontrando com o Norman Osborn ali dentro da Oscorp. Ali, Peter e Norman ficam conversando um pouco sobre como estão os negócios da Oscorp e tal. E aí, ali, então, o Norman vai mostrando um pouco sobre as invenções que a Oscorp tá produzindo, as máquinas e tal. Até que o Peter, enquanto ele vai vendo as coisas ali, ele acaba se deparando com a jovem Kamala Khan, que é a Miss Marvel. Ali, a Kamala Khan reconhece o Peter e ela diz, né, eles começam a conversar e ela diz que as indústrias Parker, que era a antiga indústria do Homem-Aranha, né, que acabou falindo, como as indústrias Parker ajudavam as pessoas, né? Ela diz que realmente era uma empresa muito boa. Só que enquanto ela fala isso, ela acaba se distraindo ali e derramando um líquido ali no chão, né, que mostra que ela é muito desastrada, e é assim que o Homem-Aranha conhece a Kamala Khan, a mesma. Mais pra frente, o Peter Parker acaba se encontrando com uma outra pessoa, e aquela pessoa era a Mary Jane, a pessoa que estava distante do Peter, que ela já tinha 2 filhos, já tinha um novo marido, enfim. Então o Norman vai embora pra deixar os dois ali sozinhos, a sós, né? E vai embora dali, né? Deixando ali os dois conversando. O Peter explica que aquele encontro não foi planejado, que ele nem imaginava que ela tava ali, pra que ela não achasse estranho. Mas também o Peter pergunta, né, o que ela tava fazendo ali na Oscorp, por que ela tava ali. E ela explica pro Peter que ela veio trazer alguns produtos que ela tava produzindo
pra ver se realmente funcionava. Ela tava trazendo pra Oscorp, pra o Norman, né, estudar aquele produto e ver se realmente funcionava. E ali o Peter se surpreende, então, né, e a parabeniza ali pela inteligência dela de produzir aquele produto. Bom, galera, nos capítulos anteriores foi mostrado que o Peter todos os dias ligava pra Mary Jane, tentando ver como é que ela tava, se ela tava bem, né, mostrando que ele nunca tinha superado ali o término deles. Aí ele aproveita aquele momento ali que eles estavam juntos pra ele pedir desculpas pra ela, por estar sempre ligando pra ela, né, dizendo que... Enfim, que ele sabe que incomodava ela muito, que ela tava seguindo em frente, tava com uma nova vida, com uma nova pessoa, então ele pede desculpas ali naquele momento pessoalmente. Mas antes que ela pudesse responder, chega o Paul, né, que é o novo marido da Mary Jane ali, que cumprimenta o Peter, né? Só que aí nos é mostrado ali um quadro, né? Meio com um painel ali amarelo, mostrando a mente do Paul, né? A imaginação dele. Que na verdade naquele momento ele não queria estar cumprimentando o Peter, mas sim dando um soco na cara dele. Mas enfim, o Paul ali diz que como aquilo era só um pensamento, o Paul cumprimenta o Peter e diz que tá feliz de ver ele melhor, que tá feliz de ver que ele não tá mais a mesma coisa de antes, brigado com a tia Ney, enfim... Ele tá melhorando, ele tá voltando a ser quem ele era antes. Bom, aí a Mary Jane e o Paul ali vão embora daquele lugar. Só que ela diz ali, enquanto eles vão embora, conversando com o Paul, ela diz que ela quer comprar um vestido pra um gala lá, pra uma festa que vai ter ali na cidade. Enquanto ela fala dessa festa pro Paul ali, enquanto eles caminham pra ir embora, ela simplesmente olha pra trás enquanto fala dessa festa, dando a entender pro Peter que ela quer que o Peter esteja naquela festa, que ela quer que o Peter vá, né? Ela fala até o nome da festa ali, querendo dizer que o Peter tem que estar naquela festa pra ver ela, pra falar com ela. Bom, depois disso, o Peter, ele olha pra trás e lá tá a Kamala, né? A Kamala ali pergunta pro Peter se aquela é a sua ex-namorada, o Peter diz que sim. E a Kamala diz que aquele encontro foi bem brutal. Bom, o Peter fica irritado então com o Norman, porque ele pensa que o Norman tava planejando aquilo tudo, né? Planejando ali o encontro entre eles. E aí o Peter sobe as escadas do prédio e vai atrás da sala do Norman, né? Onde lá eles se confrontam. O Norman ali, ele pede desculpas, ele diz que ele só não queria se intrometer na vida do Peter, ele só queria ajudar ali o Peter a se encontrar com a sua ex-amada pra ver se eles resolviam as coisas. Aí, durante toda essa confusão, o Peter, ele diz pro Norman nunca mais se meter na vida dele, e o Peter diz que não vai mais trabalhar com o Norman, que ele não quer mais saber do Norman, não importa o que o Norman tenha a oferecer pra ele. E aí que o Norman revela que na verdade o que ele queria trabalhar com o Peter Parker era nada mais nada menos do que um visual novo, um novo Homem-Aranha, né? Inclusive, se você reparar bem o traje, você vai ver até algumas semelhanças ao próprio Duende Verde, como a cor ali das coisas. Ao invés do azul é um verde, né? Tem ali meio que uns detalhezinhos amarelos, o próprio símbolo e os olhos são amarelos igual o Duende Verde. Então, enfim, tá bem semelhante, né? Bom, a cena corta ali então e a gente vê o Abutre não muito longe dali, em cima de um prédio, procurando pela sua vítima, que é o Homem-Aranha, né? Já que ele disse que vai caçar o Homem-Aranha pra se vingar pelo que o Homem-Aranha falou pra neta dele. Então, ele fica ali com o seu binóculo procurando, até que ele encontra, né, a vítima que ele tava procurando, que era o escalador de paredes, o Homem-Aranha, se balançando ali pelos prédios da cidade. Então, é revelado ali que o Peter, ele tava se balançando pela cidade, pensando um pouco na vida dele, como as coisas estavam rolando na vida dele, né, ele pensa um pouco sobre a Mary Jane, até que, de repente, ele é atacado pelo Abutre, que voa muito alto com ele, o que faz com que os ouvidos do Peter estalam, ou seja, o Peter ali fica gravemente ferido depois desse ataque violento do Abutre, com o objetivo de realmente matar o Homem-Aranha. Bom, então ali nos céus rola uma luta, que na verdade não é nenhuma luta, porque o Homem-Aranha não tá conseguindo fazer nada, só apanhar mesmo. O Abutre tá tão irritado, mas tão irritado, que ele começa a atacar de forma extremamente violenta o Homem-Aranha, justamente querendo matar ele ali, né, querendo acabar com a vida dele naquele momento. Então, enquanto o Abutre tá praticamente matando o Homem-Aranha, ele começa a dizer que ela era o único amor que ele tinha, era a única coisa que restou na vida dele. O Peter ali fica muito confuso, porque ele não tá fazendo ideia do que tá acontecendo, né, o que ele tá falando, o que ele fez pro Abutre, pro Abutre tá tão irritado assim, né, ele não tá entendendo nada. Do mesmo jeito, o Abutre continua batendo no Peter sem dó, inclusive ele até arranca ali os lançadores de teia, né, ele quebra os lançadores de teia, pra que o Peter não consiga mais lançar teia pra se balançar pela cidade. Após isso, com o Peter com os lançadores quebrados, o Abutre simplesmente joga o Homem-Aranha de muito, muito, muito alto pra fazer ele cair com aquela queda e morrer. Enquanto o Abutre vai soltando o Peter daquela altura,
o Abutre diz que se o Peter disse pra sua neta que ele era um assassino, ele vai provar o que é um assassino de verdade então. Bom, aí então o Abutre larga o Homem-Aranha daquela altura e ele começa a cair. E aí ele percebe que realmente não tem muito o que ele fazer, já que ele tá sem os seus lançadores de teia pra poder se salvar. Até que o Peter ele tem uma ideia de tirar um cartucho de teia que tava escondido debaixo do seu uniforme, né, na parte de trás do seu uniforme. Então ele pega aquele cartucho de teia, quebra ele para que a teia que tá naquele cartucho, várias das teias que estavam no cartucho, se espalhem e assim ele consiga se salvar. E realmente, por muito pouco, graças a essa ideia que o Peter teve de quebrar seu cartucho de teia, ele consegue ali se salvar, né? Só que o pesadelo ainda não acabou, o Abutre ainda estava tentando atacar ele de várias formas. Então o Abutre agarra o Homem-Aranha novamente e o Homem-Aranha ele começa a se perguntar, né, como que o Abutre ele estava tão irritado assim, por que ele estava tão bravo, porque ele nunca tinha visto o Abutre agindo dessa forma, realmente querendo matar o Peter Parker. Bom, então o Abutre arremessa o Peter ali dentro de uma chaminé, o que deixa o Peter todo ferido, né? Porque ele já tinha ficado ferido antes, agora ele tava mais ferido, ele tava prestes a morrer de verdade mesmo. Então o Peter percebe que ele não tem muito tempo, que ele tá prestes a morrer, e ele pega ali o seu celular pra ligar pro Norman pedindo o equipamento, o traje que ele tinha visto antes. O Norman diz que não tem como rastrear o Peter Parker, mas ele vai ver o que ele consegue fazer. Assim o Norman fica revoltado e desliga a ligação. Então o Peter começa a pensar que o Norman armou pra ele, mas não é hora pra pensar nisso, ele tem que fugir do Abutre antes que seja tarde demais. Assim o Peter tem uma ideia de simplesmente deixar o Abutre pegar ele e ir levando ele pros céus. Assim o Peter ele conseguiria voar pela cidade com o Abutre e conseguiria ficar mais próximo do prédio do Norman Osborn, da Oscorp, para que ele conseguisse pegar o traje. Bom, então o plano do Peter ele consegue funcionar, né? Ele consegue fazer dar certo. O Peter ele chega na Oscorp, só que com o impacto da queda, o Abutre ele acaba ficando temporariamente desmaiado. Então o Peter ele aproveita esse tempo que ele tem para entrar no prédio, só que após ele entrar no prédio, o Abutre ele basicamente acorda e ele começa a procurar pelo Peter. E aí então o Abutre ele fica voando pela cidade procurando pelo Peter, acreditando que o Peter tava fugindo, quando de repente as janelas do prédio da Oscorp quebram e dali daquela janela quebrada sai o Homem-Aranha com seu novo traje de Duende Verde, voando até mesmo num planador do Duende. Assim ambos começam a lutar e o Homem-Aranha mostra que ele tá muito mais forte com o seu novo traje e com seus novos equipamentos. Ele até mostra pra gente alguns dos equipamentos, né, algumas das utilidades que ele tem com esse novo traje. Como, por exemplo, ele arremessa algumas bombinhas que lembram até um pouco as bombas do Duende, né, que ele tacava. Só que dessas bombas, quando elas explodem, saem centenas de aranhinhas pequenininhas que começam a tampar a visão do Abutre, né, deixando ele temporariamente cego. Porém, o Abutre se recusa a se render e ele continua voando pra lá e pra cá com o Homem-Aranha. Aí nos é revelado mais uma utilidade do traje do Homem-Aranha, né? O seu planador de Duende Verde simplesmente se transforma numa mochila jetpack que faz com que o Homem-Aranha consiga voar. Assim, o Peter ativa a sua mochila jato do seu traje, fazendo o Abutre ser guiado até uma parede de um prédio e fazendo ele basicamente ser derrotado ali mesmo. Inclusive, para finalizar essa briga, o Homem-Aranha ainda mostra mais uma utilidade do seu traje, né? Que na verdade é uma utilidade ali na sua máscara, nos seus olhos. As suas lentes mostram quando o inimigo tá inconsciente ou consciente. Ou seja, o Homem-Aranha consegue saber se o inimigo que ele estava enfrentando já foi derrotado ou não. Assim ele percebe que o Abutre estava inconsciente e que foi derrotado. A cena é cortada então e vemos o Abutre ali preso nas teias do Homem-Aranha. E aí ali naquele momento eles começam a conversar, né? O Abutre pergunta pro Homem-Aranha o porquê que o Homem-Aranha contou pra sua neta tudo aquilo. E aí o Homem-Aranha repreende o Abutre, dizendo que ao invés dele procurar pelo autoaperfeiçoamento, né, ao invés dele tentar melhorar, ser uma pessoa melhor pra mostrar pra sua neta que ela tava errada e que ele é uma boa pessoa, ele simplesmente decidiu ficar pior ainda, se tornando um assassino, tentando matar o Homem-Aranha. Então, dando conselhos pro Abutre, o Peter vai embora daquele lugar e vai até o encontro com o Norman Osborn, onde ali ele mostra pro Norman o seu novo traje com o planador e como tava funcionando bem. Bom, ali então o Peter pergunta pro Norman se essa coisa ali do Abutre atacando ele e tudo mais era tudo um plano do Norman, né? E o Norman diz que na verdade ele só queria ser um herói. Ele queria que ele mesmo utilizasse o traje, chegasse lá e salvasse o Peter. Só que ele ficou com medo de subir no planador porque ele pensou que se ele subisse no planador, ele acabaria se tornando novamente o Duende Verde, né? Por causa dos seus traumas passados como super vilão. O Norman diz que ele tem medo de se tornar o Duende novamente e que ele tá fazendo de tudo
pra aproveitar essa nova chance dele, né, dessa nova vida como o Norman Osborn e não como o Duende Verde. E que é por isso que ele quer o Homem-Aranha trabalhando com ele dentro da Oscorp, né, o Peter Parker. Porque ele acredita que se o Homem-Aranha estiver por perto da vida dele, ele nunca mais vai voltar a se tornar o Duende Verde novamente, né? Porque ele vai ter a ajuda ali do Peter Parker ali. Assim, o Peter diz que acredita no Norman e que assim o capítulo termina com os dois ali juntos, mostrando que os dois vão trabalhar juntos agora pra proteger a cidade.